Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco através da tua palavra. Usa minha boca e não deixa eu falar o que não é para ser falado. Se eu não estivesse aqui, o Senhor ia usar a boca de outro. Usa, meu Pai, e dá entendimento para todos. Abre os ouvidos espirituais de todos que vão ouvir essa mensagem, e quem crê, diga amém. Olha para mim, por favor. Nós vamos falar hoje sobre os dons e os frutos do Espírito Santo. Eu quero que você se avalie, eu quero que você pese a sua vida. Muitas pessoas, elas dizem ter dúvida acerca do batismo com o Espírito Santo. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, não fica dúvida nenhuma. Essa dúvida, eu falo em línguas ou eu não falo em línguas, será que eu tenho o Espírito Santo? Quando você tem o Espírito Santo, você mostra, não falando em línguas, você mostra com os frutos. Falar em línguas, até o diabo fala. Não é isso que define. Esse assunto do Espírito Santo é tão abordado na igreja. Nós falamos tanto, nós insistimos tanto, nós investimos tanto, mas o retorno das pessoas é tão pouco. Dá tristeza. Às vezes nós vamos atender e a maioria é só para falar de problemas. Poucas pessoas perguntam sobre o Espírito Santo, têm interesse no Espírito Santo. Ele é o mais desprezado de todos na igreja e deveria ser o mais valorizado de todos. De repente você não tem entendimento de quem é o Espírito Santo. Ele é tudo. Se você entendesse quem é o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, se você entendesse como é ter uma vida com o Espírito Santo, você iria valorizar muito mais a sua comunhão com Ele. É uma triste realidade as pessoas que olham para o Espírito Santo com desprezo. É triste, mas há quem dá valor, há quem sabe o valor que o Espírito Santo tem. E hoje nós vamos falar sobre os dons e os frutos. Tem uma coisa só que está nos dons e está nos frutos, uma só. E eu vou explicar por quê. Que é a fé, que tem os dois lados. Mas vamos pensar aqui em 1 Coríntios 12:4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha para mim, por favor. É um Espírito só. Quantos? Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Um Espírito só. Só que Ele traz 9 dons. Esses dons são presentes de Deus para nós usarmos em favor do povo, em favor de outras pessoas. É Deus que dá o dom. Olha o primeiro dom, vamos ler, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Olha para mim, por favor. Tem gente que tem uma sabedoria tão grande para pregar, para falar de Jesus, uma sabedoria assim divina. Isso é um dom. Toda vez que você vê alguém com um dom sendo usada ou usado por Deus, não elogie essa pessoa. Por quê? Porque quem tem que ser elogiado é quem dá o dom.
O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Ele emprestou esse dom para que almas sejam ganhas. Tem gente que tem sabedoria. Por exemplo, a Bíblia fala que a mulher ganha o marido com o quê? Com sabedoria, com testemunho. Quantas mulheres ganharam o marido sem precisar abrir a boca, mas com sabedoria? Outras com sabedoria, falando a coisa certa na hora certa. Tem gente que fala tudo errado na hora errada, aí estraga tudo. Pode até falar de Jesus, mas na hora errada, do jeito errado, já era. Aí diz assim: e a outro, a parte B do versículo 8, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem gente que você fica assim, admirada, porque Deus deu um conhecimento tão grande. Deus dá cada revelação, coisas tão profundas, e às vezes a pessoa nem estudou direito, mas é uma coisa que vem de Deus. Aí diz assim, versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, ele dá o quê? A fé. Olha para mim, por favor. Essa fé aqui, do dom, é a fé de alcançar bênção, de partir para cima do problema, de mudar a situação. Esse é um lado da fé. É a fé que remove montanhas, é a fé que não é de todos. Tem gente que queria ter sua fé, tem gente que não tem essa fé. Eu estou lembrando de uma senhora de idade. Essa senhora, ela foi no médico e deu no exame que ela estava com câncer. E o médico quis consolar ela. Ela disse: doutor, eu vou guardar esse exame, eu não tenho testemunho de câncer, eu vou ter. O câncer escolheu o corpo errado, e vai ser com o senhor, hein? Eu vou trazer os exames para o senhor ver. O médico quis animar ela, e ela que animou o médico. Por quê? Por causa da fé. Tem gente que não tem a fé. Se falar que ela está com câncer, ela fala logo: morri. Ela não morre nem por causa da doença, só pela notícia ela já morre. A fé não é de todos. A fé é sua riqueza. Jesus disse que o meu justo viverá pela fé. Você vai precisar da sua fé como você precisa dos seus dentes. Você sempre vai precisar da sua fé. Você não escova os dentes? Pelo amor de Deus, né? Você escova, você cuida, porque você vai precisar dele a vida inteira. Então, você vai precisar sempre da sua fé. Sempre está surgindo um problema de onde você menos espera. Sempre está surgindo uma situação que você não imaginava que você ia enfrentar. Sempre está surgindo uma coisa nova, porque o mundo é uma caixinha de surpresa. Você passa por coisas que você imaginou que qualquer um passaria, menos você. De repente, depois que você abraçou a fé, você está enfrentando mais lutas do que quando você estava no mundo. Só que Deus te deu a fé. Essa fé, ela vence o mundo. Essa fé pode aparecer o problema que for, aparece a fé para derrubar, para vencer. Essa fé é um dom, é um presente de Deus. Ela vem de Deus, ela vem de ouvir a palavra de Deus. Você passa por lutas, quando você vê, né, você está com fé. Às vezes você está enfrentando um maior problemão, mas você está com fé. Você está dormindo, você está com paz, você está bem. Deus te deu esse presente. Agradeça a Deus por essa fé que bate de frente com tudo que se levanta contra você. Muita gente queria ter essa fé. Essa fé foi Deus que te deu. Louve a Deus por causa disso. Aí diz assim, parte B do versículo 9: e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de quê? De curar. Olha para mim, você já viu gente ser usada para curar os outros? É um dom de Deus. Mas você quer ver uma coisa que prova que é um dom? Eu já vi pastores, companheiros meus, bispos, que tem o maior dom de curar os outros. Eu já vi eles doentes, e na hora deles é uma guerra. Deus já me usou para resolver problemas dos outros, e na minha hora foi uma luta. Por exemplo, meu pai já partiu, já faleceu,
E uma vez eu fui no hospital, né, visitar meu pai. Eu estava indo para o culto, aí me ligaram dizendo que ele estava muito mal, estava entre a vida e a morte, uma situação difícil. E eu falei, eu estou indo fazer o culto, quando eu acabar o culto, eu estou indo visitar meu pai. Aí, eu cheguei na igreja, fiz o culto, quando acabou o culto, uma pessoa me procurou e falou assim, bispo, ora pelo meu pai que está doente. Eu falei, Jesus, o meu também está. Mas é uma coisa tão forte que os dons que Deus te dá, Ele te usa até atribulado, Ele te usa mesmo você enfrentando aquele problema, vem dele esse dom. E eu fechei os olhos e falei, meu Deus, abençoa o pai dele, orei na maior fé. Aí peguei um pastor e falei assim, vai comigo no hospital, porque eu vou lá orar pelo meu pai. E você sabe, se entrar o sentimento, estraga tudo. Então, você vai orar pelo meu pai. E fomos lá, orou, meu pai foi abençoado, graças a Deus. Mas, esse dom é para você dar para os outros. Esse dom não é para você pensar no seu umbigo. Por isso que as pessoas que pensam em si, elas não recebem o Espírito Santo. O bispo Macedo falou que recebeu quando ele estava orando por uma pessoa. Quando você tira os olhos de você e você começa a pensar no próximo, aí o Espírito Santo encontra espaço para ele fazer o que ele quer na sua vida. Dom de cura. Agora, olha só, versículo 10. E a outro, a operação de quê? De maravilhas. Olha, você já viu gente ser usada por Deus para acontecer coisas maravilhosas, coisas magníficas. Às vezes, tem membros, por falta de sabedoria, que estraga o pastor, o bispo, o levita, o obreiro, porque ao invés de orar e agradecer a Deus por esse dom, fica elogiando, e aí a pessoa pensa que é ela, e quando ela pensa que é ela se esborracha. Os dons, entendam, os dons não é para nós nos orgulharmos, nem nos apoiarmos nos dons. Por quê? Porque a pessoa cheia de dom pode ir para o inferno. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então eu posso, cheio de dons, ir para o inferno. Os dons não garantem. Eu não posso me apoiar nisso. Nem você pode apoiar numa pessoa que tem dons. Não, fulano é de Deus, porque ela ora e acontece. Não, cadê os frutos? Os dons é um presente de Deus para você abençoar outras pessoas. Ficou claro isso? Vamos lá. Depois vem dom de quê? Versículo 10. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Olha para mim, olha a importância do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem discernimento. O Espírito Santo te dá esse dom. Porque tem pessoas que, mesmo na igreja, casam erradas. Porque tem pessoas que fazem negócios errados. Tem amizades erradas. Por falta de discernimento, entendimento. Porque quando você tem discernimento, você pesa o que a pessoa fala, como a pessoa reage. Tem gente na igreja que, o que é que ela fez? Tem gente na igreja que ela terminou um relacionamento por causa de uma palavra, por causa de uma reação, porque ela tinha discernimento que aquela pessoa não era de Deus, não nasceu ainda, não tem o Espírito Santo. Ela teve discernimento que aquela pessoa não estava bem espiritualmente. Era perigoso ficar dando ouvidos àquela pessoa. Você tem discernimento, até no que diz respeito às pessoas que se afastaram da presença de Deus. Se afastou, você sabe quando essa pessoa quer ajuda, mas você sabe quando essa pessoa quer tirar você. Se ela quer ajuda, você ajuda, mas se ela quer botar o veneno, colocar o veneno dela dentro de você, você pula fora, porque ninguém é tão forte que consiga beber veneno e ficar de pé. Os anjos, eles ouviram, uma terça parte ouviu Lúcifer, caiu tudo. Eu não tenho fé para ficar ouvindo quem está mal.
Eu não tenho fé para ficar ouvindo quem quer me derrubar. Se quer ajuda, eu ajudo, mas se vem com veneno, eu estou fora. Eu tenho discernimento. Amém? Nós não podemos ignorar sinais que Deus dá. Por exemplo, você está namorando, Deus dá sinais. Você viu que o tempo está escurecendo, que está ventando, você diz o que? Vai chover. Deus está dando sinais e você está ignorando, vai casar e vai se arrebentar. E ninguém pode fazer nada por você. Olha a importância do Espírito Santo, para você ter discernimento. Então você entende, fica claro para você quem está bem, quem está mal. Numa conversa, numa palavra, você pesa. Aí ele diz assim, para terminar, os dons, né? Parei no versículo 10, na parte B do versículo 10. E a outra, a variedade de quê? De línguas. Essa língua aqui é a língua dos anjos, que você não deve ficar preocupado. Você fala na língua dos anjos para santificar a sua própria vida. É para isso que você fala na língua dos anjos. É um dom de Deus. Agora, você não deve ter medo. Às vezes a pessoa está com a vida reta diante de Deus, buscando, e ela fica com medo. E se eu falar em línguas e for o diabo? Quer dizer que você vai pedir pão e o pai vai dar pedra? Se eu estou com a vida reta, sincero com Deus? Agora, se você está na sujeira, está na vida errada, diz que fala em línguas e fica falando mal de todo mundo. Você fala em línguas, mas não fala a verdade. Que língua é essa? De Deus aqui não é. Então, isso é um dom que você não deve se orgulhar. Eu falo em línguas, até o diabo fala, mas o mais importante são os frutos. Aí o último aqui diz assim, ó, e a outra, a interpretação das línguas. Esse dom aqui eu nunca vi. Eu nunca vi. É um dom de Deus, mas eu nunca falei em línguas. Alguém falou, deixa eu interpretar. Nunca. Esse dom aqui eu nunca vi. Agora, abre a sua Bíblia em Gálatas 5:22. Vamos aos frutos do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Quem achou, fica em pé. Que vai batendo sono, né? Quem achou, fica em pé. Bispo está batalha para achar Gálatas. Fugiu. Gálatas 5:22. Achou, fica em pé. Estou sem Bíblia, bispo. Fique em pé também, porque o sono vai embora. Dá uma olhadinha se tem alguém dormindo aí do seu lado. Acordou agora, bispo? Graças a Deus. Acharam? Você entendeu os dons? É para você se apoiar nos dons? É para você ser grato a Deus. Um tem um dom, outro tem outro dom. Nem todo mundo tem todos os dons. Não inveja a fé de ninguém, não inveja a vida de ninguém, não se compare com ninguém. Amém? Deus te deu um dom, use o que Deus te deu. Use o que Ele te deu. Já acharam? Gálatas 5:22. Pode sentar agora. Se dormir, fica em pé de novo, hein? Gálatas 5:22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o que? Amor. Olha para mim, por favor. Olha para mim, para você entender. Na Igreja Universal nós falamos pouco de amor, mas nós mostramos muito esse amor. Quando cuidamos das pessoas, quando fazemos o trabalho com os moradores de rua, com os presidiários, com as pessoas que estão envolvidas na prostituição, com as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, nós falamos pouco, mas mostramos muito. Esse amor é o de Deus. Esse amor é Deus que nos dá. Deus tem atributos que é só dele, exclusivo dele, mas tem atributos que ele nos dá. Nós temos amor. Deus é amor. Nós temos amor. Amor pelas almas. Nós amamos até nossos inimigos. Na hora que uma pessoa fala mal de você, persegue você, na hora você fica com raiva, mas depois você acaba orando pela pessoa. Você
ama pessoas, você olha as pessoas como alma. Você olha as pessoas como uma alma. Você tem esse amor, essa dor de Deus, essa vontade de ajudar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse amor alcançou todas as raças, tribos, cores. Esse amor alcançou todos. Todos. Esse amor de dar, não é amor de cantar, não é aquele marido que fala assim, eu te amo, e trai. Esse amor é mentiroso. Esse amor de palavras, né? Esse amor de canções. Tem gente que canta cada música de amor, mas trai, está sempre se separando, né? Você deve conhecer gente assim, fala tanto de amor e não tem nada de amor. Quem tem o amor de Deus, quem tem o Espírito Santo, eu não acredito em quem tem o Espírito Santo e não ama almas, e não faz alguma coisa pelos outros. Eu não acredito, porque a primeira coisa que o Espírito Santo fez quando entrou na minha vida foi fazer eu pensar nos outros. Vou dizer mais, você pensa mais nos outros do que em você. Sua alegria é poder ajudar os outros, salvar os outros, fazer alguma coisa por alguém. Você se sente mais feliz quando você ajuda alguém do que a pessoa que foi ajudada. Você faz qualquer coisa por alguém, você fica mais alegre do que ela. E você não consegue guardar nada de ruim no seu coração. Primeiro fruto qual é? Amor. Qual é o segundo? Gozo. Gozo no seu crer, na sua alma. Qual é o terceiro? Paz. Olha para mim, o ímpio não tem paz. A paz é fruto do Espírito Santo. Jesus dormia na tempestade. Tem gente que fala assim para você, fulano, você está dormindo? Estou dormindo. Com esse problema, estou dormindo, eu tenho paz. Essa paz é porque você sabe que está tudo no controle de Deus. O que não aconteceu agora vai acontecer. Você sabe que tudo coopera para o seu bem. Você tem paz. Quem tem paz transmite o quê? Paz. Quem não tem paz, cada um dá o que tem, dá tormento. Você conhece alguém que atormenta o outro? Que gosta de atormentar, perturbar os outros? Mas diz que é de Deus? Eu não acredito, me perdoe. Quem tem paz, passa paz. Quem está bem, passa o bem. Então, essa paz, nada nem ninguém tira. O diabo tenta, mas você tem essa paz. Essa paz é algo natural que vem do Espírito Santo. Até você se espanta, meu Deus, eu não sei como é que eu estou em paz. Estou tão em paz. Estou tão tranquilo, estou tão confiante. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso você não faz força não, isso é natural. Você mostra a Deus na sua paz. Todo mundo na sua família preocupado, e você em paz, apoiando o outro, fortalecendo o outro. Você tem essa paz. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, qualquer coisinha é suficiente. Porque a pessoa, quando não tem paz, é assim. O que é que diz depois? Longanimidade. Olha para mim, por favor, divida essa palavra. Longo ânimo é aquela pessoa que é longânima, que persevera, que tem um ânimo longo. É aquela pessoa que não larga Jesus. É mais ou menos assim, ó. Pega a corda aí, ó. Mais ou menos assim, ó. Olha só para você entender. Vamos dizer aqui que o pastor Felipe simboliza a salvação. Fica aqui, pastor Felipe. Ó, vamos dizer que o pastor Felipe simboliza a salvação. Podem ir para lá todos. Isso. Simboliza a salvação. Deus, o céu, está aqui. Aí estão aqui as pessoas que querem ser salvas. Vamos dizer que esse aqui é o pastor que te ganhou para Jesus. Vamos dizer que esse aqui é um familiar seu que está na igreja. Vamos dizer que esse aqui é um obreiro. Vamos dizer que esse aqui é uma pessoa que entrou na igreja antes de você, te discipulou, te ajudou. Cada um aqui representa uma pessoa que quer ser salva. Todo mundo segurando o quê? A corda. Aí vamos dizer, eu represento você. Se eu quero ser salvo, o pastor que me ganhou para Jesus saiu da obra, o pastor saiu da igreja, olha só, largou a corda. Mas eu não
Não largo. Pô, que triste o que ele fez. Foi tão usado por Deus, mas não é ele que me salva. Meu pastor é Jesus, o bispo da minha alma. Vou orar por ele, mas vou continuar olhando para quem? Não larga a corda. A minha salvação depende de eu estar seguro. Eu tenho que ter ânimo, eu tenho que ir até o final. A vitória está no final, aquele que perseverar até o fim. Mas a pessoa que me ganhou para Jesus saiu também, rapaz. Pô, aquela pessoa saiu. Olha lá. Bispo, se ficar eu sozinho, meu amigo, eu não largo. Uma pessoa da minha família, bispo, por uma pessoa que era tão firme com Jesus, saiu também. Saiu. Se eu quero ser salvo, o que é que eu faço? Eu não largo. Pô, essa pessoa sentava do meu lado na igreja. Pô, saiu também. Tem gente que qualquer coisinha sai. Se todo mundo largar a corda, estou aqui, ó. Quero ser salvo. Vai puxando aí, ó. Estou chegando lá. É luta. Passa por guerra, dificuldade, humilhações, perseguições. Mas eu estou chegando. Quer largar não? Sabia não. Tá balançando aqui, ó. Vai largar? Quero não. Quer não? Então vamos lá, vamos junto aí, ó. Eu sei onde eu quero chegar. Amém? E eu vou dizer uma coisa, sabe por que você fica firme? Não é por você não, é obra do Espírito Santo. É obra dele, seja grato a ele. Não é porque você arrebenta não, é porque o Espírito Santo te dá essa condição, essa força. Às vezes você vê um escândalo, mas você diz assim, ó, não vou me escandalizar, porque vai para o inferno quem fez o escândalo, se não se arrepender, e quem se escandalizar também. Eu não tenho nada a ver com os outros. Quando você vê uma pessoa, fiz um negócio com a pessoa da igreja, ela me passou a perna, eu vou sair da igreja. Eu não estou na guia porque de ninguém. Eu estou na guia por causa de quem? Quem é que vai me salvar? Isso é um fruto natural de quem tem o Espírito Santo. Deixa eu adiantar, tá? Qual é o próximo aí? Benignidade. E depois eu vou falar logo dos dois. Bondade, né? Olha aqui para mim, por favor. Quando uma pessoa está com tumor, o médico pede para fazer uma biópsia para ver se é o quê? Benigno ou maligno. Quando é benigno, como é que a pessoa fica? E quando é maligno, misericórdia, meu Deus. Tem gente que é maligna. Tem gente que é maligna e se diz de Deus. É aquele tipo de pessoa que ela é má, a natureza dela é má. Você pode fazer o bem para ela, que ela faz o mal para você. Mas tem gente que é benigna, ela não consegue fazer o mal. Não é questão de você eu não estou com mágoa. Não é porque você não quer não, é porque você não consegue. Você não consegue fazer mal a ninguém. É capaz de ter pessoas que fez mal para você e hoje depende de você e você não se vinga, você ajuda, porque você olha com misericórdia. Você é uma pessoa de Deus. Você não quer mal de ninguém, você não se alegra com a derrota de ninguém. Tem gente quando vê alguém que fez mal para ela, tá vendo? Mexeu comigo. E ainda ora, não, Deus vai pesar a mão, que cai um raio lá. Jesus não pediu isso. Se você é uma pessoa benigna, se você tem bondade, você faz o bem sem esperar interesse? Nenhum. Isso é natural de você, fazer o bem, ajudar os outros. Isso é uma coisa que de você não se espera outra coisa. Qual é o próximo? Fé. Mas bispo, não teve fé no dom? Nos dons? Por que tem fé de novo nos frutos? Essa fé aqui é a fé que fala em 1 Pedro 1,9. Essa é outra fé. É a fé para a salvação. É a fé que aguenta perder. É a fé que aguenta sofrer. É a fé que pode passar o que for, a pessoa não larga Jesus. É a fé de suportar tudo, mas fica firme com Jesus. Quanto mais luta, mais firme fica. Quanto mais guerra, mas ela está firme com Jesus. Ela tem essa fé. Não é só para ganhar. Já viu aquela pessoa que fala, é só vitória, mas quando vem uma luta, ela entra em conflitos, ela acha que Deus não é com ela, ela acha que Deus não sabe o que está fazendo, ela não entende o propósito de Deus. Essa fé aí,
A pessoa está segura em Deus. Minha vida está na mão de Deus. Eu dependo dele, eu conto com ele. Quer dizer, é um outro lado da fé. É fé, mas é fé para te salvar. É fé para você ir até o fim. Se todo mundo largar a corda, você não larga. É a fé que você tem várias razões para jogar para o alto, mas você faz valer a sua fé. Não estou entendendo nada, meu Deus, mas sei que o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Essa é a fé que salva. Quem só tem a fé de arrebentar de bênção e não tem esse outro lado da fé, na hora da rebordosa, a rebordosa vem. Aí diz assim, volta os frutos. O que é que diz aí? Mansidão. Olha para mim, por favor. Jesus disse, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Moisés era manso. Não é ser bobo não, mas você tem controle de você mesmo. Você procura não agir de cabeça quente. Você procura não agir precipitadamente. Você tem controle de você. Você lembra que quando foram prender Jesus, Pedro fez o quê? Pegou uma espada e... Porque os Pedros são assim. Mexe com Pedro para tu ver. Tem gente que briga na igreja porque é de um lugar, rapaz, porque é de uma vaga de carro. Quando você tem o Espírito Santo, bispo, eu gosto de sempre sentar nesse lugar, mas tem alguém ali, eu sento em outro. Eu não estou preocupado com o lugar aqui embaixo, eu estou preocupado com o lugar no céu. Sabe quem sabe que você é de Deus? Quem convive com você, que vê você dando os frutos naturalmente. Quem te conhece é quem vive com você. Tem gente que fala assim, ó, quem não te conhece é que te compra. É assim? Porque tem gente que na igreja é uma santinha, lá fora é uma satanazinha e não dá frutos. Entenda, se você não der frutos, você vai ser cortado e lançado no inferno. Depois lê o que João Batista falou em Mateus 3,8. Apresentai-vos frutos de arrependimento. Se você não apresentar fruto de quem é de Deus, você pode enganar um tempo aqui dentro. Aqui dentro entra todo mundo, mas no céu não, tá? Você tem que ter frutos. Você sabia que os pastores que mais me abençoou foram os mais duros comigo? Porque tem gente que gosta que passe a mãozinha na cabeça dela. Então vai para o cabeleireiro, tá? Porque na igreja a palavra de Deus vem confrontar você. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem mansidão, você tem domínio próprio. E nos momentos tensos, você não perde a cabeça, você ora, você se afasta, você respira. Tem gente que você tem que contar com ela até 10. Tem gente que tem que contar com ela até 1 milhão. Bispo, quando você convive com uma pessoa difícil, eu tenho um Pedro lá em casa, uma pedra no trabalho, o Espírito Santo te dá graça, força, condição, e você sabe lidar. Você não deixa o mal das pessoas tirar sua essência. Você mudou, você é de Deus. Você tem mansidão, domínio próprio. Olha o último, temperança. Você percebeu que são 9 dons e 9 frutos para ter o quê? Equilíbrio. O segredo da vida é o quê? Equilíbrio. Descambou muito para uma coisa, problema. Quando você vê uma pessoa desequilibrada, eu sou de Deus, e é igual quando você vai numa árvore e você vê a folha e fala assim, isso aí deve ser uma mangueira, eu já me enganei. Você já deve ter pego uma folha e fala assim, acho que isso aqui é pé disso, é pé daquilo. Aí você olha o fruto, não, me enganei. Já aconteceu isso com você? Tem gente que você pega a folha e fala, isso aqui é de Deus, ó. Aí você, não. Vai conviver com ela para você ver. Satanás purinho. E está na igreja. É triste para uma mulher ter um marido na igreja, ouvindo a palavra e nunca muda. O que a palavra hoje vai produzir em você? O que você vai mudar hoje? O que você vai colocar em prática quando você sair daqui? Ou você ficar ouvindo a palavra de Deus a vida inteira e nunca vai mudar? Você está pensando que você vai ser salvo assim? É tão bacana quando você pega uma goiaba, madurinha do pé. Quando você pega uma fruta, poxa, do pé assim, que bacana. Dá uma alegria, né? Você vê aquela fruta ali, perfeita. Que bacana, quando a pessoa dá frutos, quem trabalha com ela, quem convive com ela, fala, ela é de Deus. Pode nem gostar da igreja, mas fala, mas fulana é de Deus, minha mãe é de Deus, meu pai é de Deus, olha, meu irmão da igreja é firme, porque tem o Espírito Santo e dá frutos. Isso não é forçado, isso só o Espírito Santo pode trazer para você. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, você tem que ter o Espírito Santo.
Fique em pé, por favor. Perdoe que eu me estendi, tá? Mas quem não está no espírito fica assim, ó. Você sabe, quando eu ia para a igreja, por causa da minha namorada. Minha sogra falava, vamos sair. Aí eu, beleza, vou sair hoje, vocês podem sair. O sair dela era para vir para a igreja. Aí eu ia para a igreja, quando acabava, eu falava, e aí, dona Dina? Ela falava assim, já saiu já, foi para a igreja. E aí eu ficava assim, ó, olhando para o relógio, o pastor pregando, e eu, como quem diz assim, pastor, acelera aí que eu quero. Porque a pessoa, quando não está no espírito, ela não vê a hora de acabar o culto. Mas tem gente que, se pudesse, nem saía daqui. Quem se pudesse, se eu pudesse, eu morava aqui. Não pode não, vai morar na sua casa, tá? Mas o Espírito de Deus vai morar em você. Ele vai entrar em você agora. Você já ficou no hotel? Na pousada? Quando você fica na pousada, como é que é? Você chega lá e fala assim, vou reformar esse quarto, vou trocar essa cama. Não é assim? Não, porque não é sua. Já ficou na casa de alguém hospedado? Você fica dando palpite? Vou trocar esse telhado, vou trocar a cor da parede, botar um papel de parede. É assim? Não é sua casa. Mas quando é sua casa, você muda tudo. O Espírito Santo quer que você seja a casa dele. Deus não habita no templo feito por homens. Deus habita em você. Ele quer habitar em você. Ele quer que você dê frutos que mostre ele. Amém? Você pode começar a dar frutos, só depende de você. Ser humilde. Agora, se você não tem o Espírito Santo, fica, eu tenho. Quando você tem, você sabe que você tem. Se todo mundo falar que você não tem, não muda nada. Quando você tem o Espírito Santo, você fica num nível tão bom que o que os outros falam de você e nada é a mesma coisa. Você está em outro nível, em outro patamar. Mas quando você não tem o Espírito Santo, se alguém falar de você, um comentário na internet já fez gente se suicidar, sabia? Se você diz assim, bispo, eu já entendi tudo, eu preciso do Espírito Santo. Sai do seu lugar e, com humildade, reconheça que você precisa dele. Bispo, eu sou difícil, eu sou uma pessoa problemática, eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu sou a pessoa que eu tenho que estar certo. Se eu não estiver certo, se não concordar comigo, a casa cai em qualquer lugar, na rua, no trânsito. Eu sou Pedro. Vem, Pedro, logo. Vem, Pedrinha, para cá. O Espírito Santo está te chamando para mudar você, para transformar você. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Faça dessa canção sua oração. Senhor, eu não consigo mais falar. Senhor, eu não consigo mais falar do que se passa aqui, do que se passa aqui dentro de mim. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Meu Deus, eu não suporto mais a dor. Se é necessário assim, para te encontrar aqui, meu Deus, contigo eu quero ter. Meu Deus, contigo eu quero ter um verdadeiro encontro. Viver neste momento. O que nunca eu vivi. Vem enxugar as lágrimas. Que rolam do meu rosto. Não quero mais continuar sofrendo assim. Meu coração deseja encontrar a verdadeira alegria que há em ti. Agora eu não quero mais chorar. De tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Meu coração deseja encontrar a verdadeira
Agora eu não quero mais chorar. Agora eu não quero mais chorar. De tristeza e angústia. De tristeza e angústia. Vem me fazer feliz. Pede a Ele, vem me fazer. Vem me fazer feliz. Eu não posso te fazer feliz. A igreja não pode te fazer feliz, nem a religião. Mas o Espírito de Deus pode te fazer feliz. Meu Pai, às vezes nós falamos forte, duro, mas é para essa pessoa não ir para o inferno. É para essa pessoa não descambar para o lado errado. É para ela produzir frutos de arrependimento, de mudança. Dói ver pessoas tanto tempo na igreja sem o teu Espírito. Eu me sinto derrotado. Eu fico triste. Porque nós falamos tanto de Ti, Espírito Santo. O Bispo Macedo fala de manhã, de tarde, de noite. Tudo que nós fazemos é em função do Teu Espírito. É jejum de Daniel, é campanha, é oração, é palavra. Se o Senhor não agir, Espírito Santo, não adianta nada isso aqui. Não adianta nada, nada, nada. Agora, se o Senhor agir nessa noite, muda tudo. Quando o Senhor age, até as coisas simples ficam fortes. Quando o Senhor age, há mudança. Às vezes a pessoa diz: eu me arrepiei, eu chorei. Quantos se arrepiam, choram e não mudam? Eu não acredito que o Senhor quer trabalhar na nossa pele. Eu acredito que o Senhor quer habitar nessa criatura, morar nela, tirar o que tem que ser tirado, colocar o que tem que ser colocado. Espírito de Deus, tenha liberdade agora. Liberdade. Tenha liberdade. Essa noite é tua. Se eu não estivesse aqui, teria outro. Qualquer um poderia faltar, menos o Senhor. Mostra que tu estás aqui. Só conhece essa pessoa. E o Senhor não fala isso para julgar, condenar, porque o Senhor não quer perder ninguém para o diabo, o Senhor quer salvar. Perdoa essa criatura que até hoje valorizou a fé dos dons, mas não a fé de sofrer por ti, não a fé de ser tua, de corpo, alma e espírito, de ser teu, de dizer: eu sou do meu amado é meu. Produz dentro dela frutos de arrependimento, frutos sinceros, para que ela entenda o plano da salvação, para que ela entenda que ela pode ser um referencial, uma testemunha viva tua nesse mundo. Vem, Espírito Santo, vem selar, vem marcar ela, porque ela é tua a partir de agora. Eu não sei porque ela não tinha se entregado 100%, mas é tudo que o Senhor esperava há tanto tempo. Envolva ela agora. Envolva. Eu não quero vê-la seca, como aquela terra que racha. Dá da água da vida, derrama da água do Espírito. Porque tem gente que tem sede.
ama vir na tua casa, ela ama meditar na tua palavra, ela ama te servir, te buscar. Para ela, se ela pudesse, ela ficava aqui o tempo inteiro. Ela tem prazer de ser a tua morada. Ela não quer ter paz só aqui dentro, ela quer ter o Senhor dentro dela, o Espírito que testifica que ela é tua, que ele é teu. Todo mundo pode dizer que não é, mas se o Senhor fala, acabou. Vem, Espírito Santo, vem sobre essa pessoa que está se apagando, que tem entristecido a ti, que já foi tão acesa, está tão apagada, que já foi tão usada e hoje está tão mal. Vem, Espírito de Deus, agora testificar os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que são teus, o Senhor conhece a luta que cada um está enfrentando, a guerra externa, interna, os segredos, o que nós não contamos para ninguém. Tenha liberdade aqui, flui, passeia no nosso meio e vai completando a obra que o Senhor começou. Tem muita coisa em mim que precisa ser mudado. O Senhor não mudou tudo de uma vez, então vai nos aperfeiçoando, vai deixando nós conhecermos a Ti mais um pouco. Há quem só teve experiência com o Senhor quando nasceu de novo, quando recebeu o Teu Espírito, e nunca mais foi renovada, nunca mais foi avivada, nunca mais se derramou na Tua presença, nunca mais recebeu um toque Teu. Toca, como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, porque ele reconheceu que era impuro de lábios. Toca onde ela reconhece que precisa mudar. Toca nos olhos, no coração, nas mãos. Toca, meu Pai, na mente. Limpa, lava, salva. Espírito de Deus, batiza, enche. O Senhor disse: não andeis embriagados com o vinho desse mundo. As pessoas embriagadas causam acidentes, tragédias, passam vergonhas. Mas o Senhor disse: enchei-vos do Espírito. A ordem é estar cheio de Ti. Há quem é influenciada pelo álcool, mas nós queremos ser influenciados por Ti. Queremos estar cheio da Tua presença. Vem, o Senhor nos faz bem. Vem, nosso coração está aberto. Vem trabalhar, vem moldar cada um de nós. Queremos sair desse culto melhores, queremos sair desse culto diferente. Tem que acontecer alguma coisa aqui. Que adianta paredes lindas, som perfeito, sem o Teu Espírito vai ser um vale de ossos secos. Vai ser aquele cenário que Ezequiel viu. Era a realidade do povo de Israel, sequidão. Mas o Senhor prometeu restaurar, e Ele te restaura nessa noite. Minha amiga, meu amigo, seja perdoado dos seus erros. Seja agora erguido. É o Espírito Santo que levanta o caído, é Ele que regenera, é Ele que torna tudo novo dentro de você. Tem gente que vai na igreja todo dia e não muda, porque só quem muda é o Espírito Santo. Você vai parar de dizer: eu sou assim, nasci assim, porque Ele está te mudando. Ele mudou Jacó, Ele tocou nas articulações de Jacó e transformou em Israel.
Israel passou a ser o que Deus queria que ele fosse. Deus acredita que você vai ser quem Ele quer que você seja. Deixa Ele trabalhar em você. Se abra, esqueça quem está do teu lado. Você está aqui por causa dEle. Para Ele são todas as coisas. Para Ele, por Ele vivemos. Porque Ele é tudo em todos. Se você quiser continuar orando, você vai orar. Se você quiser cantar, você vai cantar. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Levante as mãos e cante a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre, amém. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas. O saber e o conhecer de Deus. Conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Com profundas riquezas. Com profundas riquezas. O saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre. Para sempre, amém. Levante as mãos e cante a Ele a glória. A Ele a glória. Só vocês, a Ele a glória. A Ele a glória. Todo mundo para sempre. Sempre, amém. Não tenha pressa para sair da presença dEle. Agora adore a Ele. Se quiser baixar suas mãos, fique à vontade. É isso que o diabo não entende. Com todas as lutas e guerras que você enfrenta, você continua adorando a Deus. Parece que você nem tem problemas. É isso que o mundo não entende. O seu amor por Deus, a sua dedicação, o seu prazer de louvá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo, de reconhecê-lo como bispo de tua alma, como teu Salvador, Redentor, Libertador, Criador. Aleluia. Tu és o nosso mestre, o nosso rei, o nosso professor, o nosso baluarte, a nossa cidadela, o
nosso castelo forte, o nosso escudo, o nosso protetor, a nossa alegria. O Senhor é o motivo da nossa alegria. É no Senhor que nos fortalecemos, e na força do teu poder. Espírito Santo, a quem não sabe nem orar, ela só sabe que ela veio aqui hoje, que ela tem uma experiência contigo agora. Receba o Espírito de Deus agora. Eu falei tanto de ti, Espírito Santo. Agora batize, agora renova, agora aviva, agora faça morada. Adore a Ele, e Ele vem morar em você. Adore a Ele, e Ele te toma por completo. Receba a plenitude do Espírito Santo. Receba, minha amiga, meu amigo, receba. Receba a maior riqueza. O que mais é desprezado na igreja pela maioria, você está valorizando. É o seu tesouro, que vale a pena abrir mão de qualquer coisa por ele. Eu já abri mão de tantas coisas por ti. Quem não quer abrir mão de algo nunca vai te ter. Eu não te troco por nada, porque o Senhor é meu sustento, meu alimento, a água viva que sacia a sede da minha alma. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é que traz, o Senhor é que convence, o Senhor é que transforma. A glória é toda para ti, a honra é toda para o Senhor. Receba a adoração dessa gente, receba o carinho, o amor, a consideração, o respeito, o temor. Receba nossas ofertas espirituais, e que a nossa vida dê frutos para ti, que as nossas ações e reações te agradem, que quem convive conosco veja o Senhor em nós. Como o Senhor disse: quem vê a mim vê o Pai. Nós queremos mostrar o Senhor a esse mundo, que cada dia está mais escuro, mais difícil, mais egoísta, mais frio. Nós queremos mostrar o Senhor para esse mundo. Vem, Espírito Santo, agora. Olha como ela está te buscando hoje. Olha como Ele está se derramando. Olha para Ele, olha para ela. Olha como essa pessoa está. Agora não tem bispo, não tem pastor, não tem levita, todos são almas, e nós precisamos que a nossa alma esteja cheia da tua presença. Flui, sopra dos quatro cantos dessa igreja, levanta um exército para te servir. Aleluia. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti. Tu és o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação, a nossa riqueza, aquele que nós não queremos entristecer, aquele que nós não queremos que se apague dentro de nós. Vem, Espírito Santo, vem acender a chama, vem receber a vida desse povo. Fique à vontade agora, é você e ele. Agora abraça o seu corpo, faça silêncio, diga assim: Espírito Santo, interceda por mim, leve para o Pai tudo aquilo que eu preciso. Diga: Espírito Santo, às vezes eu não consigo usar as palavras que eu preciso usar. Me ajude nas minhas fraquezas. Não diga nada, abraça o seu corpo. O Espírito de Deus está intercedendo por nós.
É maravilhoso estar na presença de Deus. E você pode viver nessa presença. Seu ponto fraco vai se tornar seu ponto forte. Suas fraquezas é transformado em força. O Espírito Santo está falando com o Pai agora a seu respeito. Que maravilha. Que coisa magnífica. Ele te entende, Ele te conhece, Ele te compreende como ninguém. E Ele te dá paz. Ele quer comunhão. Ele quer que você ore mais, busque mais, medite mais, deseje Ele mais. Nós somos o povo que sempre quer mais de Deus. Dá mais um pouco hoje. Aleluia. Porque dele, por ele, aleluia, para ele são todas as coisas. Cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Solte a voz e cante. A ele a glória. A ele a glória. A ele. A ele a glória. A ele. A ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis seu juízo e os seus caminhos. A ele, só para ele. A ele a glória. A ele. A ele a glória. A ele. A ele a glória. Para sempre. Para sempre. Amém. Bem baixinho. A ele a glória. A ele a glória. Mais baixinho. Que ele te leve em paz, em segurança. Que ele acampe os anjos ao seu redor. Que ele te abençoe nessa noite.